Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho arquitetônico 2. Nessa aula nós iremos dar continuidade ao nosso dimensionamento de diferentes formas de escadas no AutoCAD. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com uma escada no formato L, escada do tipo L. Nas aulas anteriores nós vimos o dimensionamento, como é que se faz o dimensionamento de uma escada. Trabalhamos uma escada em lance único com patamar no CAD em planta baixa e corte. E hoje iremos elaborar no AutoCAD uma escada em L, a sua planta baixa e seu corte. Deixei aqui no nosso template, no nosso modelo, o mesmo critério, os mesmos dados de dimensionamento das aulas anteriores. Temos uma edificação padrão popular. E através desses dados, que é o pé direito, que nossa edificação vai ter de 2,80 m, espessura de piso do segundo pavimento de 0,15 metros, totalizando um pé esquerdo de 2,95 m, tal medida que a minha escada deve vencer esse desnível. E agora eu vou calcular o cálculo da escada em L. Lembrando que o roteiro de cálculo ele vai ter finalidade, ele vai servir para diferentes formas de escada. Esse cálculo aqui, percebe-se que é o mesmo cálculo, o mesmo roteiro, os mesmos dados da aula passada. Então, com esses dados aqui, esses dados, altura de espelho, comprimento de piso, tá? O desnível máximo que ela vai vencer, são esses dados que eu vou utilizar para desenhar minha escada em L. Tá? Então, eu vou desenhar escada em L. Ok? Então vocês podem observar aí que roteiro, dimensionamento não muda, só muda o formato. Então eu vou projetar minha escadazinha para fazer a colocação dentro dessa edificação. Falei para vocês que o local ideal será aquele local, aquele ambiente da edificação que tenha um livre acesso para as pessoas, tá? Que não venha atrapalhar a intimidade dos moradores, que no caso aqui na nossa edificação é a sala de estar, o local mais apropriado para receber essas escadas. Então vamos lá. Sugiro a vocês que no início de qualquer desenho arquitetônico, planta baixa, corte, outro texto, cotas, vocês devem estar criando um layer específico. Como a gente está desenhando uma escada, vamos criar um layer específico para a nossa escada. Então eu vou chamar o comando layer, tecla de atalho LA, Enter. Vamos esperar abrir as barras de ferramenta do layer de comando. Está travando um pouco, porque está muito pesado. Quando abrir a opção de layer, só aumentar aqui para nós. Eu vou estar criando um layer específico para nossas escadas. Eu venho neste solzinho, que é New Layer. Clico aqui e vou criar um comando chamado arc traço escadas. Eu vou mudar a cor, eu vou colocar numa cor branca. Tipo de linha continua mesmo, ok? E vou ativar clicando duas vezes em cima. Cliquei duas vezes em cima, ativei o layer de comando. Fecho a barra de ferramenta e vou iniciar. O primeiro passo é devemos analisar a quantidade de piso e a quantidade de espelho que a nossa escada vai ter. Vai ter 17 espelhos, que é aqueles batentes verticais de subida, e 17 pisos, onde eu vou apoiar das minhas passadas para dar início à escala de subida. Primeiro passo, crie uma linha horizontal de tamanho qualquer.
tá? O comprimento pode ser arbitrário. Eu vou colocar mais ou menos 10 metros, tá? É uma primeira linha base. Eu vou desativar aqui isso aqui, display, para pronto. É a partir dessa linha horizontal que eu acabei de criar, vou dar um espaçamento nela para iniciar a abertura da minha escada. Offset. E uma escada ideal, ela deve ter uma abertura de 1 metro. Porque é essencial que eu tenha um certo manuseio, uma certa facilidade em manusear eletrodomésticos, móveis do pavimento térreo para o superior. Então uma escada com abertura de 1 metro, ela é muito boa, muito razoável para essa movimentação. Ok? Criar, tem um offset da primeira linha para cima de 1 metro. E vou fazer a ligação dessas linhas com o comando line. Clico num ponto, clico em outro. Pronto. Já criei a abertura da minha escada. A minha escada, pessoal, ela vai ter o que? Vai ter 16 pisos. Como ela é em L, ela vai ter 2 lances. Então eu vou dividir esses 16 pisos em 2 lances. 16 dividido por 2 lances vai dar 8 pisos para cada lance, porque 8 mais 8 é 16. Então, qual vai ser o comprimento do piso? 29,30 centímetros. Então, vou dar 8 no primeiro lance, tá? Offset, chamou o comando O, tecla de atalho O. Pede para especificar uma distância, eu vou dar 0,2935. É a distância do comprimento do meu piso. Aperto o Enter. Clico na linha de abertura vertical. Jogo para dentro. Primeira. Aí vou clicando 8 vezes. Já criei o primeiro piso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aperto o Enter. Tá? E vou criar uma linha para cima. Chamo o comando L Enter. Clico no ponto e jogo para cima. E vou dar um offset de 1 metro também, porque esse segundo lance aqui da escada deve ter abertura igual do primeiro lance. Se o primeiro lance tem uma abertura de 1 metro, obviamente o segundo lance também deverá ter uma abertura de 1 metro. Então chamo o comando offset, tecla de atalho O. Digito no teclado do meu computador 1 metro. Clico na linha vertical e jogo para a minha direita, tá? Agora eu tenho que unir essas duas linhas, essa horizontal com essa vertical. Para unir essas linhas, eu chamo o comando fillet. F Enter. F Enter, tecla de atalho. Clico numa linha vertical, clico na horizontal e faço isso. E essa aresta aqui eu apago. Para apagar ela tem 2 vezes. TR, Enter uma vez, Enter 2 vezes. E clico nela. Apaguei. Dá para perceber, pessoal, que já tem um patamar de descanso. Esse patamar, ele vai ter um comprimento também de 1 metro. Porque segundo a norma que regulamenta o dimensionamento das escadas, ela diz que o comprimento do patamar, ele deve ser proporcional à abertura da escada. Se minha escada tem uma abertura de 1 metro, logo esse patamar, ele deve ter um comprimento de quanto? 1 metro também. Ele não pode ser maior do que 1 metro. Porque se eu colocar ele maior do que 1 metro, ele vai afetar diretamente a largura do segundo lance da minha escada. Ok? E esse patamar também eu não vou colocar leque nele, viu? Vou deixar um patamar de descanso bem razoável. Lembrando que o patamar também ele conta como um piso de escada. Agora eu vou contar, ó. 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, 8 pisos e 9 pisos com o patamar. O patamar também conta como piso. E a minha escada tem um total de quantos pisos? Só analisar, 16 pisos. Então de 9 para 16 falta quanto? Isso mesmo, pessoal. Falta 7. Tá? Então o próximo piso do segundo lance vai ter abertura também de 29,35 centímetros. 30 centímetros no caso. Eu acho que eu coloquei errado.
29. Então eu vou dar offset 0.2930. Aperto Enter. Aí vou criar mais 7 pisos para completar os 16 pisos. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Aí as rebarbas aqui que sobraram, essas linhas que sobraram, eu apago o trim duas vezes. Chamou o comando trim, tecla de atalho TR, aperto Enter uma vez, Enter duas vezes. Aí clico nessas linhas que quero apagar. Tá? Ó, já fiz o formato da minha escada em L, ok? O próximo passo aqui é você estabelecer o corrimão na sua escada. O corrimão ele vai ter distância das extremidades das bordas da minha escada de 5 centímetros. Então eu vou dar um offset de 5 centímetros na borda dessa escada. Offset 0.05. Clico na de baixo. Clico nessa. Estou espaçando das bordas, viu? Porque eu vou desenhar o corrimão em ambas as extremidades. Tá? Essas duas aqui eu vou unir pelo comando Fillet, F e Enter. Clico numa linha e clico no outro. Acabei de espaçar o meu corrimão em relação às bordas da minha escada. Agora vou desenhar a largura do corrimão. A largura do corrimão é referente a 5 centímetros de espessura. Então eu vou dar um offset de 5 centímetros também. Enquanto isso, vou apagar essa sobra aqui. Trim duas vezes. Agora sim, eu vou dar offset de 5 centímetros para representar a espessura do corrimão. Tá, vou dando offset de 5 naquelas que eu acabei de espaçar. Agora eu vou unir essas duas aqui pelo comando Fillet. E essas aqui eu apago, né? Acabei de desenhar a largura do meu corrimão. Agora as linhas que aparecem dentro do meu corrimão eu apago. Comando trim duas vezes. Vou apagando essas de dentro. Vou apagando. Tá, vou apagando. O processo é meio braçal mesmo, pessoal. Mas estou quase terminando. Dá para perceber que a gente está percebendo já o formato da nossa escada em L, né? Estamos bem adiantados. Pronto. Acabei de desenhar o corrimão. Lembrando que o corrimão também deve ser desenhado no lay específico. Então eu vou criar um lay próprio para o meu corrimão. Comando LA Enter para abrir a caixa de ferramenta de lay. Tá? New Lay nesse solzinho aqui em cima dessa folhinha. Vou renomear como arc-corrimão. Esse meu corrimão vou colocar numa cor ciano, deixar azulzinho aqui. Dou OK, tá? E fecho ele. Eu não ativei, viu? Então para colocar o meu corrimão no lay específico, selecionando todas as linhas do corrimão, selecionando, aí venho aqui na barra de ferramenta de layers e procuro o lay que eu acabei de criar, arc corrimão. Clico nele, automaticamente as minhas linhas de corrimão vão ficar apropriadas, ok? Lembrando que a escada também ela deve ter uma indicação de subida. Eu vou representar agora para vocês. Tá? Crio uma bolazinha no centro do primeiro piso, diâmetro de acordo com o projetista. No meu caso vou colocar 0.06 e vou criar uma linha de indicação de subida, ó, a partir da bolinha. Centro dela, vou passando, vou colocar para ela passar. Vou criar outra aqui lá de cima também, ó, partindo do meio. Vou passar um pouco, vou unir com esta e apago pelo comando Fillet também, tá? Vou colocar ela na seta, aí vou desenhar uma seta, ó. Chamou o comando Line,
clica no topo da linha. Percebe-se que meu F8 está ativado. Vou desativar. Quando eu desativar, vai ficar a opção de colocar em vários ângulos. Eu vou colocar numa margem inclinada aqui, razoável. Pronto. A partir desse ponto eu vou espelhar dessa linha inclinada que eu criei. Seleciono ela, chamo o comando Mirror, M-Enter, pede para especificar um ponto. O ponto de referência é o topo da linha, tá? Agora eu vou ativar meu comando F8 para poder travar perpendicular. Comando F8, ó, jogo para cima, clico no ponto do model. Me pergunta se eu quero apagar a anterior. Não, dou Enter, tá? Então criei a minha seta de subida. Nada mais é que um gambiarra, um pulo do gato chamado, certo? E no início do símbolo da indicação deve ter um texto dizendo que sobe. Então, como referência, eu vou pegar um texto aqui do lado, ó. CP, joga para o lado, ativar o F8 e vou renomear. Clica 2 vezes em cima do texto e vou dizer que está subindo, sobe. Vou rotacionar esse texto para a vertical, RO Enter, joga para cima, pronto, e vou mover para bem próximo do meu círculo de indicação. Pronto, nesse ponto eu estou dizendo que está subindo, ok? Está faltando mais alguma coisa? Sim, está faltando mais duas coisas para finalizarmos. É o seguinte, pessoal, toda escada também em planta baixa, ela tem que ter a numeração da quantidade de pisos, o piso 1, piso 2, e não diferente, essa escada em L também deve ter também essa indicação dos pisos. Então eu vou copiar um texto também de referência para poder renomear para lá, tá? E vou jogar para dentro aqui do primeiro piso. Agora eu vou renomear, clico 2 vezes em cima do texto e vou dizer que aqui é o piso 1. Vou colocar bem para próximo. E a partir desse texto aqui, vou pegar como referência para os demais pisos, que é um CP copy, ponto de referência, eu quero esse ponto, e vou clicar para os demais pisos, para depois ir renomeando, viu, pessoal? Isso aqui é no meu primeiro lance. Aqui no patamar deve ter também. Do patamar vou deixar mais ou menos aqui, tá? Pronto, eu vou renomear. Esse aqui é o piso 1, logicamente aqui vai ser o 2, tá? Eu vou renomear 3 e assim sucessivamente. 4, 5, 6, 7. Patamar é o 9. Os demais pisos eu pego como referência também, jogo para cima para continuar. CP Enter, ponto de referência. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou continuando, copiando a parte deles. CP, ponto de referência aí, saiu jogando para cima para poder renomear posteriormente. Pronto, agora eu vou renomear. Esse aqui é o piso 9. Lógico que depois aqui vai ser o piso 10. Vou renomear 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou mover um pouquinho para o lado, porque para não ficar muito em cima, do meu corrimão. Seleciono todos os textos, comando mover para o lado. Tá bom, pronto. Acabei de indicar a quantidade de pisos que a minha escada tem, tá? Eu tenho 16 pisos, a indicação de subida com corrimão. Está faltando mais alguma coisa na minha escada em planta baixa? Sim. Como todo desenho em planta baixa, eu tenho que especificar que aquele ponto que se encontra acima de 1,5 m, ele deve ser tracejado. Como minha escada está subindo, eu tenho que saber a partir de que ponto
O degrau da minha escada vai ultrapassar a altura de 1,5 m. Cada degrau tem uma altura de quanto? 17,35 centímetros. Eu vou tentar identificar aqui a partir de qual degrau devo tracejar. É do oitavo? Vou ver. 8 degraus a uma altura de 0,1735 vai estar a uma altura de 1,38 m. É a partir desse aqui? Não, não é a partir desse. Vamos olhar se é a partir do 9º degrau. Tá? Então eu vou pegar 9, que é a quantidade de degraus, vezes a altura, que é 0,1735, vai estar a uma altura de 1,56 m. A partir desse ponto, eu começo a tracejar? Sim. Então, a partir do 9º degrau, deve ser o que? Tracejado. Todas as linhas que sejam contabilizadas a partir do 9º degrau, deve ser tracejadas, tá? O primeiro não é, o segundo também não, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, a partir desta linha em diante, todas as linhas devem estar tracejadas, ok? Porque vai ultrapassar a altura de 1,5 m, porque minha escada está subindo. Aí eu vou criar um lay específico também, LA Enter, new lay, vou chamar o comando arc proj, abreviação de projeção. Vou deixar na cor branca mesmo. Já o tipo de linha não será mais contínuas. Clico nela e vou colocar para Hidden 2. Procuro Hidden 2. Se no de vocês não estiver Hidden 2, vocês podem estar procurando aqui em Load. Ok. Tá? Aí fecho. Às vezes. Então, a partir desse pontozinho aqui, deve ser o que? Arc Proj. Vou procurar a minha projeção. Cliquei, automaticamente ficou tracejado. Se o de vocês não estiver tracejado, vocês podem estar modificando da seguinte maneira: selecionar a linha, vai modificar a escala, botão direito do mouse, venho aqui em propriedades, vai abrir uma aba no meu lado esquerdo, aí vai perguntar line tipo, que é a escala dela, eu vou colocar 0,5, para ver como é que fica. Do Enter, não alterou nada. Eu vou diminuindo, 0,05. Também não alterou nada. Não está alterando, vou botar 6. Isso aqui não está alterando, ó. A escala dessa linha não está alterando. Se não alterar, tem outra possibilidade também. Vocês podem selecionar a linha, chamar o comando LT Scale, né, que é a tecla de atalho LTS. Aperta Enter. Tá? Pede para especificar o valor da escala. Eu vou botar 1, só para efeito de didática. Se alterar alguma coisa. Pronto, alterou. Ok, vocês percebem que apareceu mais linhas tracejadas, mais pontos tracejados na minha linha. Quero diminuir, chamo o comando LTS. A escala tá 1, eu vou colocar pela metade, 0,5. Vai aparecer mais, ó. Vai diminuir o tracejamento dela. Quero aumentar, seleciono LTS. A escala do meu modo está 0,5, eu vou colocar 1,2. Tá bom pra mim. Pronto. Eu quero a de 1,2. Se a primeira maneira não der certo no de vocês, que é pelo comando propriedades, né? Seleciona, botão direito do mouse, propriedades, você vai tentar alterar essa opção aqui, line tipo de linha, no caso é a escala dela. Se não der certo, você pode alterar também pela tecla de atalho LTS, que é o comando LT Scale, que eu acho que meu AutoCAD está bugado, né? Pelo jeito está bugado. Não apareceu nada, literalmente bugou, ok? Mas eu consegui alterar pelo comando LTS, tá? Então, a partir daqui deve ser tracejado. Vou chamar o comando MatchProp para tracejar o restante dos pisos acima do 9º degrau. MA Enter,
Pede para especificar uma linha de origem, que no caso é a que eu acabei de criar, que é a tracejada, e clique nas demais. Percebe-se que vai tracejar. Ok? Cleberson, e as linhas do corrimão e essas linhas do segundo lance deve ser tracejado também? Sim, pessoal, deve ser tracejado. Ok? Se eu tracejar agora, ó, vou selecionar as do corrimão e vou colocar essa aqui tracejada. Seleciono, venho bem aqui na opção by layer e procuro hidden 2. Vai tracejar. Essa aqui tudo bem. Essas outras também vou tracejar também. Não ficar no mesmo sentido porque uma maior que a outra, viu? Tracejei também. Tive alternância. Essa aqui também deve ser tracejada. Seleciono ela. Procuro a opção de hidden 2. Tracejou também. Opa, coloquei errado. Hidden 2. Pronto, tracejou. Essa também vou tracejar também. Hidden 2. Mas o porém está aqui, pessoal. Se eu colocar essa aqui tracejada, vai tracejar toda a linha horizontal. Mas eu quero que seja tracejada a partir do nono piso. Então eu tenho que fazer uma desconexão dessa linha contínua. Eu faço da seguinte maneira, pessoal. Eu vou quebrar essa seção. TR duas vezes, comando trim, Enter e Enter. E apago. Então agora a partir do nono degrau eu crio linhas normais, ó, desse ponto line até esse, comando line até esse, comando line até esse outro ponto. Agora eu chamo o comando match próprio, MA Enter, clico nas linhas do corrimão para especificar que essas duas linhas são corrimão, chamo o comando novamente MA Enter, clico nessa linha para poder especificar que essa também é uma divisa da minha escada. Acabei de desenhar minha escada em L em planta baixa. Ok? Então agora eu vou criar apenas um texto. Ó. CP, copiar para lá. Ativo F8. Tá. Escada em L. Está ficando. Não está abrindo aspas. O computador bugou, foi tudo. Escada em L em planta baixa. Ou melhor, sim, planta baixa de pronto. Planta baixa, escada em L, para melhorar, né? Pronto, já desenhamos a nossa escada em L em planta baixa. Pessoal, próximo aula nós viremos com o corte dessa escada em L, viu? Bons estudos, foi um prazer estar nessa aula com vocês, até a próxima, abraços.